E aí você que está acompanhando aqui com a gente, outra notícia também que saiu na Folha de Itapetininga há alguns dias atrás, aí foi exatamente a respeito de um dos monumentos aqui, que nós iniciamos nosso programa mostrando imagens para você, que são os monumentos a Júlio Prestes e a Fernando Prestes aqui no centro da nossa cidade. Então, daqui a pouquinho o Silas vai conversar aqui com a gente justamente a respeito, vamos dizer assim, dessa importância desse monumento, a importância dessas figuras aqui para a cidade e também, vamos dizer assim, falar um pouquinho a respeito, vamos dizer assim, dessa prática, né, que muitas vezes ela acaba, vamos dizer assim, as pessoas não têm a noção do que estão realizando naquele momento, que levam muitas vezes à pichação, ao vandalismo, a monumentos tão importantes. E já conversa com a gente aqui, temos imagens, então, Silas Guerin Cardoso, jornalista aqui de Itapetininga, uma grande figura, um grande amigo também aqui do Telescópio. Silas, boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa, tudo bem? Boa tarde, Guto, boa tarde, Samuel, João Paulo, telespectadores do programa Telescópio da TVI. É uma imensa satisfação participar desse grande programa aí que aborda com grande propriedade as questões de Itapetininga. Os parabéns a você, a toda a equipe aí da TVI. Nós sempre acompanhamos as discussões, os debates que são travados a respeito da realidade de Itapetininga, das questões que precisam ser discutidas, que precisam ser debatidas para a conscientização da nossa população. Uma boa tarde a você e a todos os nossos telespectadores. Muito bem, sempre muito gentil com a gente aqui, Silas, agradeço bastante. Já gostaria de perguntar, né, primeiro, né, olhando assim para a história de Itapetininga, principalmente para essa questão dos monumentos, né, como um todo, Silas, sem falar ainda das pessoas, né, de Fernando Prestes e Júlio Prestes, mas a importância de Itapetininga, ela tem figuras importantíssimas no cenário municipal, estadual, até mesmo nacional, que elas têm que ser representadas, que elas têm que ser lembradas, trazidas à memória das pessoas. E o monumento, ele serve para isso, para relembrar, para despertar nas pessoas, talvez de próximas gerações, que existiram ilustres itapetininganos ali, que precisam ter a sua história sempre, vamos dizer assim, lembrada. Seria mais ou menos para isso que serve o monumento? Perfeitamente, Guto. Cada município brasileiro tem a sua história, né? Tem os seus antecedentes, tem aqueles vultos que contribuíram para a história do estado, do país como um todo. E Itapetininga não foge à regra. Nós temos aqui na Avenida Peixoto Gomide o monumento em homenagem a Fernando e Júlio Prestes. Esse monumento, Guto, ele vai completar agora no dia 5 de novembro 67 anos de existência. Nossa. Eu inclusive vou exibir aqui para vocês, eu guardo com muito carinho um exemplar do jornal Tribuna Popular do dia 8 de novembro de 1953, que traz a notícia da inauguração desse monumento. Foi um acontecimento histórico. O prefeito da época era Ciro Albuquerque. Vieram representantes do Exército, representantes do governo do Estado, o ex-governador Adhemar de Barros esteve presente, ministros do Supremo Tribunal Federal. Foi um dos maiores acontecimentos cívicos da história de Itapetininga. E as pessoas às vezes perguntam, por que homenagear Fernando Prestes, por que homenagear Júlio Prestes? A história de Júlio Prestes já é mais conhecida, né? O itapetiningano que foi governador do estado de São Paulo, na época denominado presidente do estado, e depois foi eleito presidente da República, mas não empossado em razão do golpe de 1930. E Fernando Prestes, que foi o seu pai, também foi uma figura de grande expressão. Nós devemos à Escola Peixoto Gomide, hoje em grande parte, a ação do coronel Fernando Prestes de Albuquerque, que também foi vice-governador do estado de São Paulo. Ele foi o comandante da Coluna Sul, que em 1924, a Revolução de 1924, ela é pouco conhecida, mas ela teve um papel de grande importância na história do estado de São Paulo, quando o general Isidoro Dias Lopes tomou conta do município de São Paulo, prendeu muita gente, e a resistência a esse golpe nasceu exatamente aqui em Itapetininga. Foi organizada a Coluna Sul e sob o comando do coronel Fernando Prestes de Albuquerque,
avançou e libertou a capital paulista dos revoltosos do general Isidoro Dias Lopes. E o coronel Fernando Prestes também, ele teve um papel muito grande como presidente da loja maçônica Firmeza, aqui de Itapetininga, no movimento abolicionista, né? Ele foi um grande batalhador pelo abolicionismo, pela proclamação da República. Então, uma figura histórica. Então, esse monumento que existe na Avenida Peixoto Gomide é um tributo à memória de Fernando Prestes e Júlio Prestes, como existem outros monumentos, por exemplo, na Praça Duque de Caxias, em homenagem ao Duque de Caxias, né, que foi um grande militar brasileiro. E esses monumentos, como você mesmo destacou, eles guardam a memória desses vultos que representam, no caso de Fernando Júlio Prestes, representam a memória de Itapetininga, né? No caso do Duque de Caxias, a memória do Exército Brasileiro. E é por isso que nós não entendemos a ação de vandalismo que muitas vezes visa preferencialmente esses monumentos, né? Eu até nem sei se vandalismo é a expressão correta, porque dá a impressão de ser algo intencional contra a história do município, contra a história do Estado, contra a história do Brasil. E isso nos causa uma indignação, Guto. Eu, particularmente na Academia Itapetiningana de Letras, eu ocupo a cadeira 2, que tem como patrono exatamente Fernando Prestes de Albuquerque. Então, eu me senti pessoalmente na obrigação de chamar atenção para essa questão. Eu acho que se existem jovens ou adolescentes, não sei quem são os autores disso, com algum desejo de manifestação artística, existem outros canais para eles se manifestarem. Não há necessidade de uma agressão à nossa história, né? Nós temos que preservar a nossa história. E eu acho que a imprensa precisa chamar atenção para isso, né? Precisa haver uma conscientização para evitar o que aconteceu, né? O monumento recebeu pichação e particularmente a figura de Fernando Prestes de Albuquerque recebeu pichação no rosto, inclusive um emblema, não sei se pertence a um grupo ou alguma coisa, mas de qualquer forma foi uma agressão à nossa história. Muito bem, você cita aqui pra gente, Silas, que vamos dizer assim, parece ali ser um símbolo de movimento e é também algo meio recorrente ali. Podemos, assim, de certa forma, até especular que talvez não seja um vandalismo aleatório, mas ele seja mesmo talvez uma mensagem para se contrapor à história desses itapetininganos. Você vê que existe essa possibilidade? Claro que existe. Nós precisamos chamar atenção para o seguinte: nós vivemos numa democracia, Guto. Claro que todo mundo tem pleno direito de discordar desta ou daquela postura, né? Nós podemos discordar da postura política que um determinado líder teve, que outro determinado líder teve, mas isso não pode se confundir com o cultivo da história do município, né? Existem muitos canais para você manifestar o seu protesto, e eu sempre defendi, de forma muito ardorosa, a ampla liberdade de todos os segmentos da comunidade poderem manifestar as suas opiniões. Todo mundo tem direito de protestar, desde que com respeito pessoal, com respeito às figuras históricas, né? Então, nas ruas nós temos um instrumento de manifestação democrática. Você tem liberdade de sair nas ruas com cartaz, desde que sem ofensa pessoal, manifestando a sua opinião, o seu protesto, né? Agora, isso não pode se confundir com a agressão que vem sendo feita de forma sistemática contra vultos. A pichação, além daquela que é direcionada a vultos, ela é uma agressão a toda uma comunidade, né? Infelizmente a gente vê aqui em Itapetininga tanto prédios públicos como prédios particulares sendo alvo dessa pichação, né? Eu, por exemplo, sempre passo no pontilhão do Olho d'Água e eu vi que há poucos dias ele foi pintado, estava muito bonitinho, tudo. Agora, nesses últimos dias passei novamente lá, já totalmente pichado. Eu não entendo qual é a intenção, o interesse dessas pessoas ou desses grupos
de agirem dessa forma, né? Principalmente a gente vê muitas vezes aquela intenção malévola de agir justo nos lugares que acabaram de ser pintados, acabaram de ser restaurados, né? Então, há necessidade de um processo de conscientização da nossa comunidade. E talvez fique até uma sugestão da colocação de grades no entorno desses monumentos, né? Como o processo de conscientização nem sempre ele é bem sucedido, às vezes há necessidade, obviamente, de medidas mais drásticas para se resguardar esses monumentos. Olha só, né? Talvez chegar numa medida dessa, né? Algo muito triste, porque se nós prestarmos bem atenção, né? Principalmente as cidades históricas, elas são um grande destino de turismo, né? Ver esses monumentos, ver locais, vamos dizer assim, onde se levam a se lembrar de cidadãos ilustres, todo o pessoal que vai, de certa forma, vamos dizer assim, para a Europa, tudo, ele sempre tem muita ligação com alguns monumentos, sempre tem uma ligação com a parte histórica, de grandes figuras e tudo, e nós vemos talvez algo que nós temos na nossa cidade, que lembra aqui, 2 cidadãos ilustres aqui, eles acabam, vamos dizer assim, não dando pelo menos o respeito, né? Talvez não se tenha, vamos dizer assim, um amor pela figura, tudo, mas tenha pelo menos o respeito aí pela história aqui da nossa cidade. Então é algo muito importante mesmo de se trazer. Foi uma matéria muito importante que você colocou lá no jornal, Silas, e também, assim, falando agora a respeito, vamos dizer assim, de como levar isso para a população, né? Você vê que talvez, vamos dizer assim, um trabalho mais direcionado nas escolas, sejam nas escolas municipais. Eu sei que talvez, vamos dizer assim, uma grande escola que poderia levantar essa bandeira é o próprio Peixoto Gomide aqui, por ter essa ligação própria, né, com a figura de Júlio Prestes, mas por ser uma escola estadual, talvez não caiba tanto, vamos dizer assim, uma discussão municipal aqui a respeito disso, mas talvez levantar algumas datas importantes e colocar a figura deles, levar para as crianças conhecerem um pouco mais essa história. Você vê que é um dos caminhos também? Perfeitamente, Guto. Eu acho que você colocou muito bem a questão das viagens que as pessoas fazem ao exterior, e elas sempre têm pontos de referência nesses países, vultos de grandes filósofos, grandes músicos, né? Pessoas que tiveram projeção no campo político, no campo ideológico. Esses monumentos são muito visitados. Por quê? Porque eles são referências. E da mesma forma como acontece a procura dessas referências no exterior, nós temos a obrigação de preservar essas nossas referências. Então, você está chamando a atenção para uma questão muito importante. Processo de conscientização dentro das escolas, né? É importante que as pessoas, que os alunos, que os adolescentes, que os jovens sintam que eles também são partícipes desse processo de conscientização cívica, né? Que não pode haver essa agressão à história, porque uma agressão ao monumento é uma agressão à história. Precisa haver esse processo de conscientização. Às vezes, as pessoas trazem já outros problemas psicológicos, e nós sabemos que todo mundo hoje enfrenta dramas, né? E às vezes as pessoas descarregam isso de forma equivocada, né? Em vez de manifestar de forma aberta o problema que os aflige, colocam de forma a agredir a história de um município, né? Então o processo de conscientização pelas escolas estaduais, pelas escolas municipais, pelas escolas particulares é uma questão muito importante. Eu acho que você chamou atenção para um aspecto para o qual nós devemos chamar atenção de forma permanente. Processo de conscientização da população, começando no lar e seguindo dentro da própria escola. Muito bem. E Silas, um outro assunto aqui, eu gostaria que você comentasse um pouco aqui, porque é um outro também, algo que está ligado com a história aqui de Itapetininga. São os 51 anos de atividades ininterruptas do jornal Folha de Itapetininga, né? Eu estou aqui com a capa aqui que traz mesmo essa matéria que está saindo aqui, isso aqui. Tá, então traz aqui jornal Folha de Itapetininga completa 51 anos de atividades ininterruptas. Então é um marco também para a nossa história aqui, um marco também para a história de Itapetininga, a forma de contar histórias, notícias aqui do nosso povo, né? Conta um pouquinho pra gente, Silas, da importância, né, desses 51 anos do jornal Folha aqui para nossa cidade.
Perfeitamente, Guto. Nós sabemos que a vida da chamada pequena imprensa no interior do Brasil é uma vida muito difícil, né? Ela sobrevive graças à abnegação de diretores, de funcionários, né? E hoje, por exemplo, o momento que o país atravessa é um momento muito difícil para a imprensa, particularmente para a pequena imprensa. Muitos veículos de comunicação não sobrevivem aos primeiros anos de existência, né? Então, o caso da Folha de Itapetininga, que há 51 anos vem desenvolvendo esse trabalho de forma ininterrupta, acaba se transformando num marco dentro da própria história da imprensa paulista, da imprensa brasileira. Nós lembramos do trabalho do saudoso casal Ivo Cerqueira, Benedita Roseli Salem Cerqueira, que adquiriu esse jornal em 1969, né, que desenvolveu todos os esforços. Eu costumo dizer que o Ivo e a Rose foram os pioneiros da moderna imprensa itapetiningana, porque todos os avanços tecnológicos que surgiram posteriormente, eles foram sendo incorporados pelo jornal, né? O jornal também abraçou as causas de Itapetininga, abraçou as causas da região, e uma coisa que o saudoso Ivo sempre colocava, que havia necessidade de um jornalismo contundente, um jornalismo forte, mas sempre feito com muito respeito pessoal, né? Itapetininga é uma cidade onde praticamente todos se conhecem, né? Nós temos que exercer o direito de crítica, mas sempre respeitando as pessoas, porque a gente sai na rua, depois a gente encontra com essas pessoas, né? Nós temos que levar em consideração o sofrimento humano, chamar atenção para o sofrimento humano, e é isso que o jornal também sempre procurou fazer. Eu acho que são essas as principais razões de uma sobrevida tão longa do jornal Folha de Itapetininga, que hoje, com os filhos do Ivo Cerqueira, da Benedita Roseli Salem Cerqueira, prossegue as suas atividades aí com 3 edições semanais, né, às terças, quintas e sábados, procurando levar aos leitores de Itapetininga e dos municípios da região as notícias aqui da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado e do país, né? Você também milita num veículo de comunicação, você sabe que tudo precisa ser feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, né? Para que realmente se possa levar às pessoas aquilo que está acontecendo em nosso meio. E somando informação com conscientização, né? Esse binômio é muito importante, porque você informa, mas ao mesmo tempo também você procura levar o processo de conscientização às pessoas. Eu acho que está aí o segredo da sobrevida do jornal Folha de Itapetininga, da mesma forma como o meu respeito a todos os demais veículos de comunicação de Itapetininga, que eu sei que fazem esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação. Olha só, muito legal ver aqui, vamos dizer assim, parte da nossa história aí, né? E tem essa função também, né? Você colocou aqui a informação com a conscientização e principalmente entender, né? Documentar a mudança da nossa história. Eu tenho certeza que Itapetininga, 51 anos atrás, era uma cidade muito diferente, com muitos, vamos dizer assim, outros elementos a se chamar a atenção, tudo, e que, com boa parte, vamos dizer assim, quem quiser entender como foi essa mudança, de como que aconteceu, os passos que Itapetininga foi dando, vai encontrar nas páginas, no arquivo lá do Jornal da Folha de Itapetininga, para conseguir entender um pouco mais da nossa própria história aqui da cidade, né? Você vê que também tem essa função também, Silas, de informar e também de registrar, né? De ser o local onde fica impresso ali um pouco da sociedade daquele momento, daquela época? Perfeitamente. Nós lembramos o seguinte: a história de Itapetininga é uma história marcada por fases, e algumas fases nós precisamos chamar mais atenção. Por exemplo, se conhece muito sobre a fase inicial da vida de Itapetininga, marcada pelo tropeirismo, né? E se conhece pouco das situações subsequentes que foram marcadas pela imigração, né? Itapetininga recebeu imigrantes italianos, espanhóis, japoneses, né? Alemães, chineses, né? E todos eles vieram enriquecer não só a vida econômica
e social de Itapetininga, mas também a vida cultural. Então, uma das teses que eu defendo é que nós precisamos fazer uma pequena revisão da história de Itapetininga, continuar cultuando o início com o tropeirismo, mas depois valorizar essas várias correntes migratórias que vieram para a nossa cidade e contribuíram para a formação da grandeza econômica, social e cultural do nosso município. E a imprensa tem um papel muito importante nisso, né? Hoje nós vemos aqui nas atividades de Itapetininga descendentes, né, desses imigrantes que vieram e com muito amor se estabeleceram em nossa cidade, né? Foi uma nova pátria, o Brasil, o novo estado, São Paulo, o novo município, Itapetininga. Eles que muitas vezes vieram de regiões que tinham problemas, né, e vieram assumindo uma nova vida, né, formando família aqui. Então merecem o registro, merecem a homenagem, merecem a consideração. E a imprensa é, sem dúvida alguma, o canal para esse registro. Muito bem. Silas, agora pode ser que eu esteja pegando você um pouquinho desprevenido aqui, de surpresa, né? Mas assim, falando justamente a respeito dessa história de Itapetininga, acho que toda a nossa entrevista ela girou em torno da importância de se ter esse registro, de olhar para tudo isso com carinho, né? Hoje, você acredita que algum personagem histórico aqui da nossa cidade, ou talvez, vamos dizer assim, algum personagem atual, né? Mas que mais para frente, vamos dizer assim, poderia se tornar aí um monumento, poderia se tornar, vamos dizer assim, seria importante a cidade ter um registro, vamos dizer assim, cultural, um monumento aqui para que essa pessoa ela possa ser lembrada pelas próximas gerações? Alguém que já foi há muito tempo ou alguém atual aqui? Você teria alguém assim que você vê que falta um monumento dele? Olha, nós passamos sempre por fases, né? E eu acho que nós temos que valorizar várias pessoas, nós temos que valorizar várias famílias que formam a nossa comunidade. Nós temos pessoas que atuaram muito, por exemplo, na área social, na área filantrópica, né? E fica difícil a gente estabelecer um único personagem ou poucos personagens. Eu acho que é o conjunto que formou Itapetininga. Nós temos que continuar cultivando aqueles valores do passado, né? Reconhecer os valores do presente, né? Nós temos, aliás, hoje também nós precisamos tomar muito cuidado nessa fase eleitoral de citar um nome ou citar outro, não incorrer em crime eleitoral, né? Então é um momento particularmente delicado, mas nós temos grandes valores na nossa comunidade, na nossa região, nós temos grandes valores, né? Que com certeza eles receberão depois o reconhecimento, né? Muitas vezes a gente sabe disso, o reconhecimento não chega no momento em que está acontecendo a atuação de um determinado personagem, né? O processo histórico, muitas vezes, ele se revela nos anos seguintes, né? Então eu acredito que Itapetininga tem grandes vultos na área política, na área administrativa, na área artístico-cultural. Nós temos que chamar atenção para isso também, né? Nós temos que valorizar as nossas artes, nós temos que valorizar a nossa cultura, nós temos personalidades aí. Vamos lembrar o caso do Jacob Azarian, lembrar o caso do Antônio Arthur de Castro Rodrigues, né? Pessoas que contribuíram substancialmente para a nossa história cultural, para a nossa história artística, né? Maria Prestes, nós falamos de Fernanda. Maria Prestes, eu tive a satisfação de privar da sua amizade. Ela foi neta do coronel Fernando Prestes de Albuquerque e foi sobrinha de Júlio Prestes de Albuquerque. E ela foi uma das personagens que contribuiu muito para a preservação da memória do seu avô, do seu tio, da sua família, e foi uma grande artista plástica que deixou aí centenas de trabalhos, né? O Antônio Arthur de Castro Rodrigues também, com seus trabalhos a bico de pena. Ele é sobrinho, neto de Rodrigues Alves, que foi presidente da República. Então nós temos muitos vultos no meio artístico, cultural de Itapetininga, que com certeza receberão no presente e receberão no futuro o reconhecimento merecido.
Muito bem, Silas, muito obrigado pela participação aqui com a gente. É sempre uma alegria muito grande poder conversar com você, falar dos meandros aí da nossa história aqui, talvez, vamos dizer assim, hoje o tema não era um tema que chamasse atenção aí por algo muito grandioso, né, que foi um crime que aconteceu aqui na nossa cidade, né, com os nossos bustos históricos aqui, mas que é muito importante para lembrar sempre da importância dessa história, daquilo que é, vamos dizer assim, primordial aqui do nosso povo, né, que é lembrar das nossas raízes aqui. Sempre uma alegria muito grande. Muito obrigado pela participação. Se quiser deixar um recado final, fica aberta a câmera do telescópio para você. Guto, eu que agradeço essa oportunidade que vocês nos dá, não particularmente a mim, a história de Itapetininga, né? O trabalho que vocês vêm realizando aí na TVI é um trabalho grandioso. É uma TV que volta a sua atenção para a comunidade tapetiningana, para a nossa região, não só informa, como conscientiza, né? Aquele binômio informação-conscientização. Vocês estão sempre provocando o debate relacionado com as nossas questões principais aqui, né? Nos mais diferentes campos, nos mais diferentes aspectos da vida de Itapetininga. Isso acaba sendo muito importante, porque as pessoas acompanham vocês, né? Elas recebem essas informações, elas acompanham os debates que vocês promovem e elas se conscientizam, né, diante desse trabalho. Então, muito obrigado, parabéns a você, a toda a equipe da TVI, do programa Telescópio, que Deus os abençoe e que o trabalho de vocês continue sempre frutificando. Muito obrigado. Muito obrigado, Silas. Então, conversou com a gente aqui o jornalista aqui de Itapetininga, Silas Gehrig Cardoso, ele que é sempre um parceiro aqui da TV, também está sempre ligado aí à Folha de Itapetininga, que está completando aí os 51 anos de atividades ininterruptas. Fica aqui o nosso parabéns também ao jornal Folha de Itapetininga.